Muito boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas. Estamos começando mais um Conversa no Ninho, agora em novo horário. Será que esse será o nosso horário definitivo? Eu espero que sim. Olá, Mariana! Eu espero que esse seja o nosso horário agora, né? Toda segunda-feira, 9h30 da noite. Eu quero que vocês me digam depois se vocês gostam desse horário. Porque para quem está começando hoje a nos acompanhar, antes a gente fazia esse papo toda segunda-feira de manhã, às 11 horas da manhã. E aí eu não sei assim o quanto esse novo horário da noite é melhor para vocês ou não. Então depois eu queria que vocês opinassem sobre isso, tá? Para que, afinal de contas, a gente tem que construir aquilo que foi melhor para todo mundo. Então vamos aqui já esquentando as nossas turbinas, para que a gente comece um papo hoje que promete, que tem muita coisa interessante. Hoje nós vamos falar sobre emoções. Isso, quero falar também um pouco sobre isso. O que acontece? No nosso modelo antigo, eu sempre trazia assim, pedia para vocês mandarem para mim assim, quais eram os assuntos que vocês tinham mais interesse, quais eram as perguntas, quais eram as dúvidas, e em cima disso eu ia costurando todo o nosso conteúdo aqui, certo? Agora a gente vai fazer uma proposta diferente. Agora toda semana eu vou propor um tema que eu considero assim bastante interessante da gente falar, e junto disso eu também vou abrir espaço para que vocês mandem as perguntas de vocês. Então a gente vai tentar fazer um mix aí, tudo bem? E aquilo que por acaso não der tempo de ser respondido naquela semana, a gente vai guardar para uma próxima semana, e aí eu vou até dar uma lapidada ali para que a gente transforme aquilo num tema semanal. Tudo bem? Então o tema de hoje nós vamos falar sobre emoções. Ah, como eu gosto de falar sobre isso. Então hoje nós vamos falar, e eu queria começar falando das minhas emoções. Foi uma semana muito rica, uma semana muito legal, que eu queria, assim, eu venho compartilhando com vocês, mas hoje eu precisava falar aqui disso. Então, assim, na semana passada a gente conquistou aí 7.000 seguidores, né? Eu queria agradecer muito vocês por isso, é muita gratidão mesmo. Vocês que me ajudam a fazer isso todo dia, certo? E hoje, em comemoração a isso, a gente fez aí um sorteio de uma inscrição no nosso workshop digital. A Maria ganhou, ela ficou toda feliz e eu também. Então, assim, né? Que bom que as coisas estão aí, a gratidão está ampliando, é isso que é legal. E junto disso, hoje também eu inaugurei uma participação especial lá naquele canal que chama Criar e Crescer, que é um canal muito legal. Se vocês ainda não conhecem, por favor, vai lá ó, no YouTube e começa a seguir. Toda semana eles lançam 2 vídeos muito interessantes, com especialistas assim de grande porte, né? Então tem Daniel Becker, tem Isa Minatel, sempre falando ali alguma coisinha, assim, e agora tem Ana Laura Becker, olha como eu tô metida. Então assim, foi muito legal a proposta, eu vou estar trazendo algumas coisas sobre o sono ali pro canal. Então, ó, já pode dar uma seguida aí que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Vamos começar agora que já temos mais gente aqui entrando. Olá, pessoal, olá todo mundo. Bora começar? Assunto de hoje, a interferência dos aspectos emocionais no sono dos bebês e das crianças. Opa, Lelê, quanta coisa a gente pode falar disso, né? Vamos começar essa história do começo, como diziam aí, né? Vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes aqui sobre a importância da gente olhar para os aspectos fisiológicos antes da gente começar a falar sobre questões comportamentais relacionadas ao sono. Certo? Muitas e muitas vezes eu falo sobre isso. E por que isso é tão importante? Basta a gente olhar para a gente mesmo, certo? Né? Nós adultos. Quando a gente tem alguma coisa que interfere no nosso fisiológico, se a gente está com uma dor de cabeça, se a gente está com uma dor de garganta, se a gente tem alguma coisa ali pegando, como é que vai ficar a qualidade do nosso sono? Obviamente comprometida. É a mesma coisa com os bebês. Então assim, se o bebê ele tem uma predisposição à alergia e com isso vai fazer com que ele tenha mais congestão nasal, isso vai ser um fator que vai interferir no sono. Se o bebê está fazendo um quadro de refluxo clínico, também vai ter mais interferência no sono. Oi, Maitê, tudo bem? Bem-vinda ao novo horário. Então, assim, se o bebê tem alguma outra questão, se ele está vivendo um período de mais intensidade de cólica, isso vai interferir no sono.
Então, sempre a gente tem que checar como é que estão os aspectos fisiológicos antes da gente querer investir um pouco mais nessa questão do comportamental, que é esse olhar que a gente traz aqui para o sono. Certo? Tudo certo, né? Mas junto disso, gente, é muito importante a gente considerar também as emoções. Porque os aspectos emocionais das crianças, eles são tão ou mais importantes do que as questões físicas, do que a saúde física. Na verdade, um anda de mão dada com o outro. Então, a gente precisa mesmo olhar para isso com toda a atenção, né? E antes da gente entrar num aspecto, na perspectiva do sono, eu queria começar lá atrás também. Quando o bebê chega, né? Aquele pacotinho de amor tão querido chegou, a gente traz ele para nossa casa e aí a gente começa a vivenciar aquela situação assim, afinal de contas, quem somos nós agora diante da chegada desse bebê? Quem é você, mãe, né? Quem é esse pai, ou independente da configuração, da estrutura familiar que você tenha, se é uma outra mãe, se você é mãe solo, se você tem uma avó participativa ou não, mas enfim, como é que ficam as pessoas daquele sistema ali, familiar, a partir da chegada, da simples chegada de um bebê? Essa mãe, né, que será que já está nesse título de mãe? Porque tem aquela frase que eu não gosto nada dela, que diz assim, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Quando a gente vira mãe, a gente sabe que muitas vezes esse nascimento da gente demora um tantinho para acontecer, né? A gente ainda precisa aí de mais um período de entendimento para que a gente possa se descobrir, para que a gente possa se encontrar e se definir nesse novo título mesmo, que a gente acabou de ganhar. Até um dia desse você era uma mulher, em todas as suas facetas, profissional, né, para aquelas que trabalham, ou simplesmente pessoal, social, no seu contexto com seu marido ou não, e de repente você ganha essa história de mãe. Então é um título que assim que tanta gente sempre esperou, mas que às vezes quando vem, né, dá aquela coisa, dá aquela história toda. Quanta emoção vem ali do simples nascimento de um bebê, da chegada dele naquele contexto familiar. Agora vamos imaginar o que acontece com esse contexto todo quando a gente coloca esse temperinho ali do cansaço, da exaustão, da privação de sono, tão naturais quando a gente está falando de primeiros dias, né, primeiros meses da vida de um bebê, mas que às vezes se estende por vários meses. Então, como é que vai ficar a emoção dessa galera toda que está ali naquele sistema familiar? É importante a gente olhar para isso, né? Então, assim, a gente sabe, agora vamos falar numa perspectiva, assim, do sono. O que acontece? Quando a gente precisa, para entendimento do sono, a gente precisa olhar para como é que está esse estado emocional dessa criança. Só que tem uma coisa importante, né? Que o estado emocional dos pais está diretamente relacionado ao estado emocional da criança. Muitos bebês, por exemplo, eles sentem ou refletem aquilo que está lá, como sentimento, como angústia nos pais. Existe uma frase que hoje já se tornou famosa e que eu gosto muito dela, que ela diz o seguinte: o bebê chora aquilo que a mãe cala. Que são aquelas coisas que a gente vai ali engolindo, tendo dificuldade de processar. E como a gente, principalmente nos primeiros meses, né, até os 2 anos de vida da criança, a gente vive numa perspectiva psicológica, ainda um contexto bastante fusional com esse bebê, a gente tem uma relação muito intrínseca com esse bebê, isso se torna ainda mais exacerbado. Então, gente, quando a gente fala da perspectiva da emoção aqui, e relacionada ao sono do bebê, eu estou falando da emoção do bebê? Estou, sem dúvida. Mas eu não posso deixar esse olhar tão fechadinho para a perspectiva do indivíduo. É preciso a gente ampliar esse olhar para todo esse sistema. Como é que está a emoção daquela mãe ali naquele contexto? Como é que está a emoção do pai, né? Se é o pai que está ali naquela história, mas que ele também precisa ser olhado para essa história, para essa configuração, para esse momento, né? Como é que está tudo isso dentro disso? Porque o sono, gente, ele está intrinsecamente ligado aos aspectos emocionais. A gente sabe, inclusive, que uma das coisas que mais dificulta o bom dormir do filho, do bebê, sabe o que é?
A ansiedade dos pais. Eu vou trazer aqui uma situação que eu garanto que boa parte de vocês aí já vivenciou em algum momento. Aquele dia em que você tem um compromisso muito importante à noite, num horário, aí você fala assim, nossa, hoje eu vou fazer tudo bem certinho, a rotina muito certinha, no horário certinho, não vou deixar nada passar, e quando chegar na hora certinha eu vou fazer o ritual do sono, porque tem que dormir naquele horário, porque eu preciso sair. Ou naquele dia que você simplesmente está exausto e que você fala assim, pelo amor de Deus, dorme logo, porque eu não estou aguentando, eu estou muito cansado, né? O que vai acontecer nesse momento? Na maioria das vezes, esse bebê vai demorar muito mais para dormir, certo? Por causa desse processo de ansiedade que está existindo ali dentro dessa história. Inclusive, a primeira orientação que a gente dá é se entregue para o processo de colocar um bebê para dormir. Vivencie aquilo como se não tivesse mais nada para fazer na vida, como se fosse a única tarefa que você tivesse. Porque quanto mais você se entregar àquele processo, ele, em resposta, também se entregará àquele processo e o adormecer vai vir de uma forma muito mais natural e espontânea, sem tanta luta, sem tanta resistência, né? Mas aí lembra que a gente falou lá do início da chegada da questão emocional? Lembra disso? Aí eu tô falando isso para você, né? Que na verdade esses aspectos emocionais da mãe, do pai, vão interferir na qualidade do sono do bebê. Nesse momento, deve ter muitas aqui querendo abandonar essa call, falando assim, essa live, falando assim, nossa senhora, lá vem agora mais uma cobrança em cima de mim. Mais uma coisinha para ampliar o meu sentimento de culpa, de cobrança. Vocês já me conhecem o suficiente para saber o que eu faço com aquele chicotinho da culpa que a gente gosta, né? Pega esse chicotinho e joga mais longe que você der conta. Não estamos aqui para ampliar culpa de ninguém. É o contrário. O que a gente está querendo fazer aqui é o seguinte, a gente precisa colocar luz em questões que existem, que são reais. E que quando a gente traz luz para esse assunto, não é para trazer culpa, é o contrário. A partir disso, é o primeiro passo para você começar a buscar uma maneira de você lidar com isso de uma maneira mais harmônica e não fingir que ela não existe, certo? Então é o seguinte, gente, olhar para os aspectos emocionais é urgente. A gente precisa olhar. E eu vou falar uma outra coisa para vocês aqui sobre essa história do sono, que vai parecer assim um papo meio viajandão, meio esquisito, mas assim, acompanhe o raciocínio que é interessante. O sono, por si só, o dormir por si, já é um ato de separação. É assim, ó, você pode dormir com o seu bebezinho deitado em cima de você, no seu colo ali, ó, grudadinho, vocês dois. Só que quando ele adormecer e quando você adormecer, cada um vai para o seu universo onírico, né? De sonhos, de fantasia. Então o bebê se afasta e você se afasta, porque vocês vão viver esse momento que é individual. Então o sono, por si, é uma separação. Agora vamos lá, gente. Vamos lá voltar àquela história, né? Pessoas que ainda estão vivenciando a chegada daquele bebê. E quando eu falo vivenciando a chegada de um bebê, muita gente tende a achar que existe prazo para isso, né? Que assim, você pode viver essa loucura, essa fase de adaptação por 40 dias. Depois disso já passou, porque é o tal do resguardo. Gente, o tempo para que uma família se reestruture a partir da chegada de uma criança é totalmente impossível de ser previsto. Ele pode durar dias, meses e até anos. Sim, as coisas não são automáticas como a gente gostaria que fosse. E muitas vezes a gente ainda grama um pouquinho ali para tentar entender como que aquilo está funcionando a partir de agora, né? Então vamos lá, a gente está no meio dessa história, se adaptando ao contexto da chegada do bebê. Tem emoção mexida na parada, tem angústia, tem insegurança, tem incerteza. E aí tem a privação de sono e tem aquele bebê que não dorme do jeito que a gente imaginava que ele deveria dormir. Que amplia todas essas questões que eu falei aqui agora. Tudo isso. Como é que a gente pode, então, vivenciar ou estimular um sono de qualidade se a gente está nesse momento, se a gente está nesse lugar? Gente, não existe outra forma de vivenciar isso sem ser olhar para isso.
sem ser encarar de frente, sem ser acolher as suas emoções. Entender antes de tudo que as suas emoções são dignas e que você tem que vivenciá-las de uma forma muito íntegra e abraçar as suas emoções. E você tem que dar voz às suas emoções e expressá-las. Porque não adianta a gente pegar isso tudo e botar debaixo daquele tapetinho. Porque aí ninguém ali desse sistema vai estar pronto para vivenciar não só o sono, mas esse pleno desenvolvimento desse bebê que acabou de chegar. Certo? E aí o que acontece? Quando a gente vê que aquele bebê está crescendo, né, e aquela situação de sono não está melhorando, falaram para você que assim, não, até 3 meses vai ficar o caos, depois se ajeita. Aí passou dos 3 meses, não. Aí falam assim, não, ó, espera os 6 meses, porque depois que tiver a introdução alimentar, tudo vai ficar bem. Aí o bebê está com 8 meses e... Aí falam assim, não, é a ansiedade de separação. Espera a ansiedade de separação. E nisso vai. Aí o bebê já está com 1 ano, 2, 3 anos e aquela situação continua existindo. E aí o que acontece? Somado aquele cansaço, somado aquela exaustão, né, que a gente falou aqui agora, vem o quê? Umas coisas que eu não gosto nem de falar o nome, mas elas estão aí. Aquele sentimento de impotência, de incapacidade de lidar com aquilo. E esse negócio é que é o perigo. Quando a gente começa a se olhar e falar assim, cara, eu não dou conta disso. Eu não tenho capacidade de lidar com essa questão do meu filho. Eu não sou capaz. Esse lugar é um lugar muito ruim, muito delicado e muito indesejado. Eu compreendo isso tudo, mas e quando a mãe tem transtorno de ansiedade, como faz com todos esses sentimentos? A gente precisa abraçar esses sentimentos, Manuela. Ainda mais quando você já tem consciência deles. Então você tem que trabalhar ainda mais essa questão da ansiedade, dar lugar a ela, acolher a sua ansiedade. Porque assim, a maternidade é um estado de ansiedade, né? Quando a gente já tem uma questão ali, a gente precisa olhar para isso com cuidado e com atenção. E a gente vai chegar lá daqui a pouco em como. Tá? Giovana, a gente vai escrevendo aí que a gente vê, tá? Então, o que acontece? A gente precisa acolher essa emoção. A gente precisa pegar esse pai, essa mãe, que estão ali no meio daquela questão, daquela loucura, se sentindo completamente incapazes, e a gente precisa trazer eles de volta para o lugar de protagonismo e dizer assim, olha, vocês são capazes de lidar com essa e com todas as questões que existem do seu filho. Aquele discurso que tantas vezes a gente repete como se fosse simplesmente uma frase feita, né, de que assim, a mãe perfeita para o seu filho é você, é verdadeira e a gente precisa acreditar e praticá-la de fato, ok? Então assim, só que para fazer isso a gente precisa estar olhando para a gente também. E o primeiro passo é aceitar que as suas emoções estão mexidas e que elas merecem cuidado. Que aí é uma outra coisa que eu quero falar agora. Nós estamos vivenciando um momento que é muito legal, muito legal, que bom que isso está acontecendo, que é quando a gente está trazendo tanta atenção para as necessidades do bebê. Quantas coisas legais estão surgindo disso, né? Se a gente for parar para observar, há poucos anos atrás, né, há 1, 2 gerações atrás, os bebês eram assim, as crianças eram tratadas assim, ó, o que o pai determinou a criança faz. Ninguém parava para pensar assim, mas o que será que a criança está sentindo? O que será que a criança está pensando nesse momento? Todo mundo atropelava a criança. E agora não, agora a gente está num exercício muito bacana de botar essa criança em foco. Que ótimo! A gente tem várias filosofias surgindo disso, né? A criação com apego, a gente tem a disciplina positiva, que tudo isso é lindo, maravilhoso. E o que acontece a gente precisa manter isso. Agora é o seguinte, se a gente começar a olhar para o bebê do jeito que precisa, tá? Mas negligenciando os sentimentos e as necessidades da mãe em primeiro plano, mas também de qualquer pessoa nesse sistema familiar, esse processo não está sendo positivo para esse bebê também, né?
No fim do dia, o que a gente está buscando com todo esse novo olhar não é justamente essa questão de precisamos estabelecer vínculos, a gente precisa estimular a criação de apego seguro, não é isso que a gente fala? Como, gente? Como que essa mãe pode estabelecer apego seguro e vínculo com esse bebê se ela se sente completamente exausta, incapacitada e totalmente cortada na sua potência? Não é possível. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que as nossas necessidades emocionais são urgentes tanto quanto as necessidades do bebê. Porque é dessa forma, num olhar sistêmico e integral, que a gente vai conseguir, de fato, promover o melhor contexto e a melhor bem-estar para este bebê e esta família. E como bem-estar, eu quero trazer um olhar específico disso, que é um bem-estar emocional. Quando a gente fala em bem-estar, a gente sabe que é um conjunto de condutas, né, que vão trazer para a gente maior conforto, maior serenidade, mais saúde, mais tudo isso. E a gente precisa trazer isso na perspectiva da emoção também. Se essa emoção está desorganizada, as coisas tendem a ficar mais desorganizadas também. E o que acontece? Por que euzinha, resolvi trazer esse assunto aqui? Porque nós sabemos que dentro de toda essa salada de coisas que acontecem, a questão do sono é um dos aspectos que são mais sensíveis a essas questões, ok? É no sono que essas questões aparecem. Então, por isso que muitas e muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho de educação do sono, a gente se aprofunda em entender, mas me conta, o que está acontecendo no contexto da família? Tem alguma coisa nova acontecendo? Tem alguma coisa que é importante a gente saber, né, de alteração dentro dessa dinâmica da família? Porque isso pode sim estar interferindo na dinâmica daquele sono do bebê, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que a Giovana falou. Sei que está fora do tema, mas sou mãe solo. Tenho um bebê de 9 meses e agora estou com uma pessoa maravilhosa que parece amar muito meu filho, mas notei que no início ele ficou mais agitado. Será que ele sente? Certamente ele sente, Giovana. Você pode ter certeza que ele sente, né? Nesse momento, então, de 9 meses, ele está vivenciando uma questão muito importante com você, que provavelmente ele está dando sinais de ansiedade de separação. Então, neste momento, ele estava acostumado àquela configuração de vocês dois. Está chegando uma outra pessoa dentro dessa história. Ele precisa ser inserido disso de uma maneira muito cuidadosa, muito atenta, no tempo que você perceber que é o tempo necessário, que é o tempo que deve ser feita a coisa. Tudo bem? Então você vai, com todo cuidado, você vai introduzindo essa pessoa para a convivência do seu bebê, mas mostrando o quanto você se relaciona bem com essa pessoa, que você pode ter certeza que isso vai fazer com que ele também tenha mais condições de construir esse vínculo que você está falando, mas permita que o seu filho vivencie este processo. A gente tende a achar que os bebês, porque eles não têm a sua linguagem plenamente desenvolvida, a gente tende a achar que os bebês não estão compreendendo muito bem o que está acontecendo. E não é verdade. Ainda mais quando a gente está falando de emoção, gente. Emoção a gente pode ser assim completamente analfabeto, né? Até de verbalização, mas emoção é um sentimento. Então, quando a gente constrói isso, quando a gente vivencia isso com o nosso filho de uma maneira muito transparente e muito assim, entregue, você pode ter certeza que você já está começando a construir um embrião ali de uma inteligência emocional, porque você está respeitando o sentimento dele mesmo com 9 meses de idade, né? Olha que lição incrível que você tá ensinando para ele. E dê tempo a ele, não force esse processo. Não fale, vai no colo, fica. Não, respeite isso, porque para ele também é importante se ver respeitado dentro dessa lógica. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que surgiu. Aqui. Tem hora que eu acho que ele sente que estou dividindo a atenção. Será que estou pirando? Não. Provavelmente ele está sentindo que você está dividindo a atenção. Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque se você estiver dividindo a atenção, ele está entendendo corretamente. E não tem nada de errado em dividir a atenção, gente. É muito importante isso, inclusive, né? Para os bebês e para as crianças. Eles saberem que eles não são exclusivos nesse processo. Mas que no momento em que você estiver dando atenção para ele, você vai dar toda a atenção para ele. Isso é importante, de você conseguir organizar os dois tempos. Você é sensacional, sua linda, vocês que são. Mas olha só, vamos continuar.
E dentro desse processo de emoção, né, gente, que a gente estava falando aqui, e eu comecei a trazer aqui para o contexto de sono, o que acontece? Quando a gente vai fazer um trabalho de educação de sono, por que a gente fala tanto da importância de você contar com a ajuda de um profissional para esse processo, ou a ajuda de uma consultora de sono? Porque se você for lá fazer esse processo sozinha, sim, claro, todas as pessoas podem fazer o trabalho com ajuda, sem ajuda, sozinha, tranquilo, né? Até porque, o que acontece, gente? Toda a bibliografia que a gente usa, né, na nossa formação, no nosso conhecimento, que pauta o nosso olhar e como que a gente vai construir aí essa conduta, esses livros, eles estão disponíveis aí em qualquer lugar, não faz parte de uma seita, né? Entra aqui nessa seita que você vai saber como que você faz um bebê dormir. Não, são livros que estão aí disponíveis, tudo bem? Só que a pessoa vai lá, compra aquele livro, volta para casa e vai começar a praticar. Ou muitas vezes nem comprou o livro, né? Muitas vezes a amiga contou que fez um método e aí esse método deu muito certo com o filho dela, aí ela pega esse método e leva para casa e fala assim, agora eu vou fazer a mesma coisa com meu filho, tudo bem? Só que o que acontece? Este método, talvez até este livro não está trazendo esse olhar e essa atenção para essa questão da emoção, que é um aspecto que a gente viu aqui agora que é tão importante, tão decisivo dentro dessa história. Como é que a gente pode pegar aquele método que foi lá colocado e começar a implementar em casa sem que a gente tenha nem chance de entender que tipo de emoção você está sentindo com aquele processo? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que pode parecer estranha, tá? Mas eu vou contar esse caso para vocês. Teve uma vez que eu estava atendendo uma família em consultoria. O bebê acordava várias vezes durante a noite. E aí a família me chamou falando que queria um trabalho. Quando comecei o trabalho, eu comecei a me dar conta que, na verdade, o que acontecia? O pai estava bastante incomodado com aqueles despertares do bebê, mas a mãe, na verdade, ela não via problema nenhum naquilo. Nenhum. O bebê acordava 10 vezes na noite. Ela não via problema nenhum. E você sabe por que ela não via problema nenhum? Vou contar para vocês. Porque ela tinha voltado a trabalhar mais cedo do que ela gostaria e ela estava se sentindo muito mal pelo tempo, pela entrega que ela estava agora tendo condições de oferecer para o filho, porque ela estava trabalhando durante muito tempo. E aí o que acontecia? Ela gostava muito dos despertares noturnos, porque na verdade era uma chance dela ficar mais tempo com o bebê. Então, eu estou trazendo essa história aqui, é para a gente olhar para essa mãe e falar assim, nossa, que maluca! Claro que não. Eu trago isso aqui para a gente botar a luz numa questão assim. Se eu conto essa história para vocês, em outro contexto que não pautado pela emoção, a gente vai tender a fazer o quê? O que esse bebê tem, hein? Por que ele está acordando tantas e tantas vezes? Sendo que, na verdade, a questão estava na mãe. A mãe, muitas e muitas vezes, estava requisitando esse bebê nessa noite, nessa madrugada, e aí o bebê acabava acordando. E a mãe tinha aquele tempo com o bebê. Então, na hora que a gente começa a abraçar essas emoções, acolher essas emoções, dar lugar a elas, como eu falei aqui para uma amiga que falou sobre o transtorno de ansiedade, quando a gente dá lugar à emoção, as coisas tendem a fluir com mais naturalidade. Né? Elas tendem a acontecer de uma forma mais serena. Até porque, gente, o que vai acontecer? Você vai lá e vai começar a mexer naquela rotina do seu bebê. Você vai falar assim, olha, agora eu não quero mais fazer esse negócio de meu bebê dormir no meu peito, agora eu vou começar a mudar o jeito desse troço acontecer aqui em casa. O que vai acontecer? O seu bebê vai começar a chorar, né? E nós estamos vivenciando uma situação hoje em dia bastante delicada, porque nós estamos começando cada vez mais a ter mais e mais e mais dificuldade de lidar com essa história do choro do bebê. E eu quero fazer uma explicação sobre isso aqui. O que é essa história que você está querendo dizer, Ana? Como assim você está dizendo que a gente não está aceitando o choro de bebê e que você acha que a gente tem que aceitar o choro de bebê? É isso que você defende? Gente, eu posso ser ingênua, tá? Mas eu acho, de verdade, que com todas as evoluções que estão acontecendo hoje em dia, com tanto que as pessoas estão conversando mais sobre isso, eu acho que assim já está mais claro para todo mundo que essa história de que assim que a gente vai abandonar um bebê chorando e que assim, olha, para você fazer um bebê chorando, você vai deixar
Para você fazer um bebê dormir sozinho, você vai deixar ele no berço chorando várias e várias noites seguidas, que aí um dia ele aprende, né? Que a gente escuta isso aí, infelizmente. Eu acho que hoje em dia as pessoas já sabem que isso não procede, né? Ou eu estou enganada ainda, eu estou sendo ingênua? Porque assim, gente, isso não faz o menor sentido. A gente nunca vai abandonar um bebê chorando, em contexto que for, ok? Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que nós estamos ficando cada vez menos tolerantes a um choro do bebê em um contexto em que ele não está sendo nem um pouco negligenciado ou abandonado. Ele está ali sendo acolhido por você, mas a gente não aguenta ouvir o choro do bebê. Vocês já pararam para pensar nisso? E muitas vezes, gente, isso está acontecendo para mostrar para a gente a dificuldade que nós estamos enfrentando em lidar com as nossas próprias emoções. Porque vamos pensar juntos aqui. Um bebezinho, ele ainda não tem a sua forma de se expressar, certo? Então, se ele estiver incomodado com alguma coisa, irritado com alguma coisa, frustrado, ele vai fazer o quê? Ele vai chorar. Ele não pode dizer assim, ai que saco, né? Então, ele chora. E outra coisa, gente, os bebês, mesmo os bem pequenininhos, eles já vivenciam emoções diferentes. O bebê, ele pode ficar com ansiedade, ele pode ficar agitado demais, ele pode ficar um pouco assustado com algumas coisas. E às vezes ele utiliza o choro para liberar essas emoções, para vivenciar essas emoções, digeri-las, ok? Então o que acontece, gente? Quando a gente não permite que esse bebê faça isso, a gente está tirando dele uma chance de digerir essa coisa toda. Então o que eu estou querendo dizer? Essa mania que a gente tem hoje em dia de ver o bebê chorando e já pega o bebê correndo e faz assim, pá, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. A gente está tirando do bebê a oportunidade dele lidar com essas emoções que estão ali dentro. Sim, às vezes o bebê tem raiva sim, e raiva é um sentimento como qualquer outro, né? Então ele tem raiva e ele precisa extravasar aquilo. Então o que a gente faz? A gente acolhe o choro, mas não corta ele. E aquela mania que a gente tem de ficar assim, já passou, já passou. Às vezes não passou, gente. Né? Então, assim, o que é ideal nesse momento é simplesmente você ofertar a coisa que ele mais precisa naquele momento, que é a sua presença. Então, você simplesmente pega o bebê no colo e fala assim, a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. Você não precisa falar nada além disso, porque só o que ele precisa é disso. Né? E o resto, permita que ele chore. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, você foi lá, comprou aquele livro e aí você chegou em casa e você começou a fazer. Você que já está frustrada, exausta, né? Com aquele tamanho daquela urgência de resolver o assunto. Aí você chega lá e o seu bebê começa a chorar. Como que vai ficar esse processo? Provavelmente tende a ficar pior do que está hoje em dia. Porque o seu bebê vai ficar mais agitado, vocês vão ficar mais frustrados, se sentindo mais incapacitados. Então, assim, quando vocês forem fazer um processo de educação do sono, que é tentar melhorar o soninho do bebê, façam isso de uma forma muito consciente, se informem primeiro sobre essas questões, entendam antes de tudo como que vocês estão dentro daquilo, como que vocês estão se sentindo, acolham as emoções para que a gente possa fazer. Não é mesmo? Então, falando lá o que eu estava falando lá atrás, a gente está vivenciando esse momento agora de que, assim, a gente está olhando para a necessidade do bebê e a gente tira dessa mãe essa voz, né? A gente negligencia a necessidade da mãe. Mas e aquela história de criação de vínculo, de desenvolvimento de apego seguro? Como é que essa mãe, minha gente, vai conseguir desenvolver apego seguro? Então, pensem nisso, ok? Na importância de vocês, antes de tudo, acolherem também os sentimentos de vocês, mães, e também dos pais dentro desse processo, para que a gente possa fluir melhor em qualquer trabalho que venha a ser feito com seu filho. E não é só o sono é um dos mais percebidos, como eu já falei aqui, mas às vezes isso vai explodir lá numa questão alimentar, né? Num processo assim mais de comportamento, que está tudo relacionado também com a nossa capacidade de lidar com as próprias emoções. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Maitê. Desde que voltei para o trabalho, minha bebê acorda várias vezes e só volta a dormir no colo. Não tem mais nenhum outro vício, só esse. Meu marido não deixa chorar nem um segundo e só assim para tirar o colo.
O que acontece é o seguinte, se você acabou de voltar para o trabalho, não sei quanto tempo você retornou, tá, Maitê? Também entenda que existe um período de adaptação, tanto do bebê quanto o seu. Então você assim, vai vivenciar um período que as coisas vão ficar mais conturbadas mesmo. Agora o que é muito importante é você construir bons momentos de troca, de entrega, de qualidade enquanto você estiver com ela em casa, tá? Então chegou do trabalho, é o que eu falo, não vai fazer xixi, não vai fazer cocô, não vai tomar banho, não vai comer. Vivencia esse momento com ela, você vai ver que isso vai te nutrir muito mais. Então se entrega, vive, grudinho, muito colo, para que as coisas fiquem mais tranquilas durante a noite, para que ela entenda que assim, que você você continua sendo um colo para ela, né? E ela não precisa acordar no meio da noite várias vezes para tê-lo, tudo bem? Que eu acho que isso pode te ajudar bastante nesse processo, tá? Então, gente, o que a gente estava falando até agora é da importância de acolher. E, de novo, o processo de educação do sono, quando se faz sozinho e quando você faz com a orientação de alguém que vai te trazer aquilo que, na verdade, é o que mais te falta. Lembra que a gente falou lá sobre, assim, a gente tem que trazer o pai pro lugar e a mãe para o lugar de protagonista dessa história? Tem duas questões que precisam acontecer aí. Uma é esse acolhimento às emoções, dar lugar a ela, dar voz a ela. E outra coisa é trazer a única coisa que falta, que é entendimento, informação, orientação, onde não tem. Então, gente, a gente precisa lembrar daquilo que a gente escutava lá quando a gente era criança, que assim, não tem escola para ser pai e mãe, a gente tem que aprender na marra. Lembra dessa história? Pois é, só que as coisas estão evoluindo, estão mudando. E hoje, graças a Deus, existem muitas pessoas aí dispostas a dividir conhecimento, a oferecer o conhecimento. Peguem, gente. Porque assim, aquela ideia de que o instinto materno é capaz de tudo, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque isso não é uma verdade. O instinto selvagem, o instinto materno é fundamental? É. Isso vai fazer com que você entenda o seu filho como ninguém mais no mundo, que você entenda os sinais, que você entenda as necessidades dele como ninguém. Agora, quando você soma a esse instinto o entendimento, a orientação, a informação, que vai te acalmar a sua ansiedade naquele contexto que é novo, gente. Tudo que é novo gera na gente angústia. E é natural que seja assim, certo? Então, quando a gente olha com muita atenção para esse aspecto da informação, do entendimento, o que a gente faz? A gente chama a razão também para a conversa, né? Então, quando a emoção está ali um tanto bagunçada, um bom caminho de organização é através da nossa razão. Quando a gente começa a entender, quando você vai estar lá no seu dia a dia e vai falar assim, gente, agora eu entendi por que meu bebê faz isso ou faz aquilo, por que ele age dessa forma, agora eu compreendi e agora eu sei o que eu devo fazer em resposta a isso. Vai fazer com que o seu dia se torne muito mais fácil e muito mais espontâneo e natural, porque você vai juntar a informação com o seu jeitinho e o seu instinto de resolver aquela questão. Tudo bem? Aqui. Cristina, minha bebê tem 3 meses e meio e não dorme bem nem de dia nem à noite. De dia só tira soneca de 10 minutos e à noite só dorme depois das 2 da manhã e apenas por 3 ou 4 horas começando o ciclo de novo. Vamos lá, Cristina, eu vou aproveitar e vou falar também do que Desculpa. Deixa eu só pegar aqui o nome da mãe que me mandou isso antes. Simone Oliveira. Foi você. Não foi, Si? Não foi você que me mandou isso por WhatsApp também? Falando como melhorar o sono de bebê de 4 meses? Eu acredito que foi, né? Se não foi, você me corrige aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Os bebês nessa faixa etária, provavelmente, ela está vivendo uma primeira que a gente chama de regressão no padrão de sono, que acontece justamente ali dos 3 para 4 meses, tá? Que é quando o bebê muda bastante o seu padrão. Ele vinha fazendo um sono polifásico, que é aquele sono que se distribui da mesma maneira, tanto de dia quanto de noite, e faz isso que você falou, um sono muito picadinho. Ela não vai fazer aquele longo sono de noite. Aí quando vai chegando por volta dos 4 meses, né, completou 3 meses, nesse momento começa a organizar esse padrão. Ela começa a ter mais entendimento disso, de dia e de noite, e começa a fazer um padrão de sono um pouco mais próximo daquilo que a gente entende, né, que é um sono maior da noite. Agora, se ela pode estar agora apresentando mais dificuldade
com o soninho por estar atravessando esse período, que é natural que os bebês tenham, como o nome sugere, uma regressão no seu padrão. Tudo fica mais difícil. A soneca fica mais difícil de ser tirada, o sono da noite fica marcado por mais despertares, é mais difícil botar o bebê para dormir, tudo isso acontece. Agora, se isso vem acontecendo sempre com ela, se isso é meio que o padrão dela, é muito importante você contar com a informação e a orientação, porque você vai entender o que você pode fazer para você ajudar a sua bebê a ter um melhor contexto de sono. É isso que a gente faz, a gente zela pelo contexto, tá? Cuidando de todos os detalhes para que o sono aconteça de uma forma mais favorável, tudo bem? Então eu aconselho, se for o caso, se você percebeu que assim, que esse padrão dela vem desde que ela nasceu, um padrão muito ruim de sono, eu recomendo que você faça uma educação de sono, que vai te trazer informação e orientação para você saber direitinho como que você pode agir no seu dia a dia com ela, tá? A mamãe do Miguel. Meu bebê tem 11 meses, estamos no processo de tentar fazer dormir sem ser no peito. Normalmente ele acorda pelo menos 2 vezes chorando e só dorme novamente se eu amamento, às vezes mama 2 minutos. Então, o que acontece? Isso que você trouxe aqui é importante, que você fala assim, ele mama 2 minutos. Seu bebê já tem 11 meses, certo? Todas as vezes, gente, é importante a gente entender o contexto desse bebê, qual é a idade desse bebê, porque as necessidades do bebê mudam muito, né, à medida que ele amadurece. Então, o bebê de 11 meses, que já está ali perto de 1 ano, ele já é um bebê que provavelmente já fez a introdução alimentar, já está se alimentando de sólidos, provavelmente ele já amamenta bem durante o dia, então, enfim, ele não está acordando à noite nessas 3 vezes, 2 vezes, pelo menos 2 vezes, para comer. Não é uma necessidade nutritiva, ok? Tá? O que acontece então? Por que ele está acordando? 2 possíveis motivos, uma mesma coisa. Ou é uma necessidade de, como que eu vou dizer, afetiva mesmo, né? De acolhimento, de cuidado, e que é importante a gente começar a exercitar o seguinte: a gente tem várias outras formas de acolher um bebê que não só através do seio. Então, o que eu estou dizendo aqui com isso? Não é que você vai deixar de acolher o seu bebê. Você apenas não precisa acolhê-lo sempre através do seio, tá? E outra coisa é que provavelmente quando você fala que ele mama muito pouquinho e já dorme, é que ele está usando, na verdade, o seio como uma coisa que a gente chama de indutor do sono. Ele construiu para ele o entendimento de que para ele voltar a dormir, quando ele tiver um despertar mais significativo ou quando ele for adormecer à noite, ele vai precisar estar com essa boquinha ali no seio, né, fazendo aquele movimento de sucção. Quando a gente está lá nos primeiros meses, gente, a sucção nutritiva tem um outro papel, tudo bem? Quando o bebê tem 11 meses, a gente já olha para isso assim, olha, na verdade ele está fazendo isso porque ele na cabecinha dele, a forma dele voltar a dormir é essa. Então, qual é o trabalho que a gente faz? É um trabalho de retirada deste recurso, colocamos outro recurso em substituição momentaneamente, para que o bebê tire esse vínculo com o seio e construa outro, né, portfólio de possibilidades. E aí, depois disso, a gente vai tirando cada vez mais para respeitar aquilo que é o mais importante de tudo, que são os recursos próprios da criança. Permitir que a criança encontre o seu jeitinho único de se ninar, de se colocar para dormir, que muitas e muitas vezes a gente acaba não permitindo que aconteça. Tudo bem? Ele não pede para mamar durante o dia, come muito bem. Já tentei não amamentar quando ele acorda na madrugada, mas ele fica até 1 hora chorando em desespero. Mas o que você faz? Você dá outro acolhimento, você nina bastante, você dá colo, você já experimentou que outro cuidador vá pegá-lo nesse momento? Né? Que nine bastante nesse momento. Muito colo, muito colo, muito colo, muito colo. Né? Nine bastante para ver o que consegue. Porque assim, às vezes com a mãe é mais difícil, a gente coloca um outro cuidador no processo, né? Se você tiver uma outra pessoa em casa, se você for mãe solo vai ficar mais difícil, mas se você tiver uma outra pessoa no processo, pode te ajudar nesse momento de construção, de entendimento de que assim, existem outros recursos para isso. Né? E o primeiro passo de todos é você começar a construir a história, que é o seguinte: amamentar você não pode deixar ele dormir com a boca no peito. Quer saber mais sobre isso? Bora lá fazer o workshop que você vai aprender como que você entende uma coisa em
detrimento da outra, né? O que significa deixar mamar e não deixar dormir? Como agir e até que tempo, certo? Gente, alguém tem mais alguma coisa que queira trazer aqui? Eu queria falar um recadinho para a Pamela Souza. Não sei se você está aqui, Pamela. Ela mandou para mim um pedido também via WhatsApp, que a gente falasse sobre um tema interessantíssimo, que é terrores noturnos, tá? Que ela falou que o bebê dela tem 8 meses de idade e está apresentando um quadro de terror noturno. Esse tema é tão interessante que eu já falei para ela, inclusive, que assim vai ser o tema da semana que vem. Eu vou preparar uma coisa assim bem legal para a gente conversar sobre isso. Que é bem rico. Hoje aqui, como até o nosso tempo já está acabando, né? Já está indo embora, eu queria só falar uma coisa aqui antes de encerrar, que tem a ver com esse tema, que também está relacionada a essa história dessas associações negativas do sono. Eu sempre gosto, gente, quem me acompanha já está cansado de ouvir isso, daqui a pouco eu vou chamar até para falar no meu lugar aqui. O que é isso, gente? Associação negativa é negativa, por quê? Porque é um recurso que é externo ao bebê, que a gente está oferecendo para ele e está impedindo que venha dele próprio, então por isso gera uma dependência, por isso negativo, e do sono, porque ele ganha essa conotação de negativo quando a gente usa para fazer o bebê dormir. Então, dentro dessas associações negativas, tem dormir no solo, dormir no seio, né? Tem o ninar, tem o colo o tempo todo, tem o fazer carinho na mãe, tem a mãe fazer carinho na criança. Todas essas coisas que são externas estão dentro desse guarda-chuva de associação negativa, certo? E tem uma coisa que a gente toma muito cuidado dentro desse processo, que é o seguinte: evitar muito, gente, transportar o bebê dormindo para o berço. O bebê dorme no seu colinho, aí você vai lá e coloca ele no berço, para ele dormir no berço. O que acontece nesse processo? O seu bebê dormiu no lugar mais confortável e seguro que ele acha na vida dele inteira, que é o seu colo. E aí, de repente, ele dormiu. E aí, quando ele acorda, onde é que está a mamãe? Cadê aquele colo? Cadê o quentinho? Cadê o fofinho que eu estava? Ele vai estar lá no berço. Então, isso gera muita estranheza no bebê. Muito. O que eu falo é o seguinte: seria equivalente a você dormir na sua cama e na madrugada você acordar e se perceber no chão da cozinha. O que aconteceu? Como que você foi parar lá? Né? Que babado foi esse? Então, assim, é a mesma coisa que o bebê sente. Então, quando a gente, às vezes acontece de um bebê começar a apresentar um comportamento que algumas vezes pode ser lido como terror noturno, e quando a gente vai investigar a fundo, na verdade a questão está que o bebê começou a acordar muito assustado quando ele se percebeu no berço. Então, uma boa forma de evitar isso é a gente evitar de levar o bebê adormecido. Como que eu faço, Ana? O bebê dormiu no colo, o ideal seria que você despertasse ele. Não estou querendo dizer acordar totalmente, mas despertar de leve para que ele fique ali naquele estágio de sonolência, mas ainda assim meio que captando o que está acontecendo. Mas num primeiro momento, comece a construir o seguinte: ele capotou no seu colo, faça pelo menos com que ele abra o olhinho antes de ser colocado no berço, pelo menos para ele dar aquela situada de onde ele está. Isso já favorece muito o processo, tá bom? E aí a gente vai ver o seguinte: quando você resolver essa questão, ou se essa questão já não existir, mas você tem percebido alguns comportamentos, aí eu vou te trazer outras informações na semana que vem para você começar a mapear essa questão do terror noturno. O que ele é isso, né? Como que você pode identificar e o que você pode fazer diante do quadro, tá? A gente fala melhor sobre isso na semana que vem. Agora aqui, a Carol, oi minha querida. Minha bebê tem 3 meses e acorda apenas uma vez na madrugada. Porém, nesse despertar da madrugada, ela não chora. Porém, já tentei não amamentar, só para ver se era fome mesmo. E ela não dorme. Muito interessante. Chega a ficar 1 hora acordada no berço com os resmungos. Aí acabo pegando para amamentar e ela dorme após. Fico meio perdida se é fome mesmo nessa hora. O que eu costumo dizer é o seguinte: Carol, a sua bebê tem 3 meses, né? Ela é muito pitutuca ainda, né?
Mas ao mesmo tempo, ela já está muito sabida para algumas coisas. Então você pode ter certeza que se ela estiver precisando ali de ajuda, se ela estiver precisando de apoio, ela vai chorar, ela vai chamar você. Então, na verdade, ela está acordando e está ficando ali, mas ela não está pedindo sua ajuda, certo? Mas Ana, ela fica 1 hora acordada. Muito provavelmente isso está relacionado a 2 possíveis coisas que você vai ter que investigar aí no seu dia a dia. Uma delas é gasto de energia durante o dia. Você está fazendo atividades com ela? Claro que atividades compatíveis à idade dela de 3 meses, né? Mas o bebê precisa ter gasto, despendimento de energia durante o dia, para que ele não queira gastar durante a noite. Quando o bebê acorda à noite e fica muito tempo acordado, é diferente de vários despertares. É um despertar que não dorme? Geralmente é isso. É um cortisol ali, como é que se diz? Armazenado e que precisa ser trabalhado, né? Uma adrenalina e tal. Então isso é feito através de alguma atividade. Quando eu falo atividade, gente, não é aquela atividade formal que enche a criança de atividade. Música, balé, natação, judô, inglês. Não, quando eu falo atividade, são atividades simples, que pode ter alguma dessas coisas sim, né? Se tiver na idade para isso, 3 meses é muito difícil que já esteja. Mas assim, atividade, tempo no tapetão, né, tummy time, que é para já começar a fortalecer a musculatura das costas e do abdômen. Então começar a criar, assim, colocar umas almofadas no chão quando ela estiver ali no tummy time para ver se ela começa já a iniciar uma escalada. Então assim, essas coisas são interessantes de estimular com o bebê, porque assim, vai gastar aquela energia que a gente falou e botar lá no lugar daquela energia a endorfina, a serotonina, que são os hormônios favorecedores do sono, beleza? Agora você está fazendo isso tudo, mas ainda assim o dia está tranquilo, atividade, soninho, esse despertar acontece, provavelmente é marco de desenvolvimento, tá? Tenta observar o que ela faz quando ela acorda, porque ela vai te dar um indicativo do que ela está sentindo falta de fazer durante o dia. Quando um bebê está desenvolvendo uma grande habilidade durante o dia, ele vai querer exercitar isso de noite, ele vai querer se exibir de noite com isso. Então isso é muito observado, por exemplo, quando o bebê aprende a sentar sozinho, que aí ele acorda no meio da noite, senta e fica sentado. Tipo, olha mamãe, que lindo que eu sei sentar, olha que máximo, no meio da noite, né? Então o que a gente fala? Bota esse bebê para sentar várias e várias e várias vezes durante o dia, para ele treinar isso bastante, não tem necessidade de fazer à noite. Então faz isso, Carol. Checa como é que estão as atividades no dia e observa o que ela está fazendo quando ela acorda nesse tempo aí, o que ela faz, né? Quando ela está lá quieta, acordada no berço, porque ela não está chorando. E pensa assim, você não precisa trazer no peito. Se você quiser, não tem o menor problema. Só lembre de tirar antes dela dormir, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguém falando mais alguma coisa. Por enquanto não. Gente, ó, daqui a 5 minutos vai cair aqui o nosso tempinho, tá? Então, assim, o que eu queria dizer pra vocês? Uma novidade boa. Eu nem vou vender muito aqui não, porque eu ainda tô aprendendo essa história, né? Eu sou meio assim, chucra para algumas coisas de tecnologia. Então, assim, eu percebi que tem um jeito de salvar as lives. Então, eu tô tentando ver se eu crio um espaço lá no YouTube para colocar todas as nossas lives, para vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem, porque essa coisa das 24 horas às vezes acaba com a vida da mãe, né? Que a gente está lá naquela loucura do dia e fala, eu quero ver aquela live e não consegue. Então, assim, eu vou criar lá um espacinho para que a gente coloque essas todas que eu vou salvar, se eu conseguir, né? Porque eu já falei que eu tenho aquela questão. Mas, assim, eu vou tentar fazer isso para vocês, tá bom? E, gente, não deixem de acompanhar a gente aqui e de sempre divulgar para outras mães, porque, assim, é impressionante como esse assunto sono é um assunto que gera interesse num monte de gente e é legal demais a gente ter a chance de poder conversar sobre isso, tá? Então, chamem aí as mamães que vocês conhecem e bora ampliar essa rede mais e mais. Oi, Bianca, tava sentindo falta do seu beijinho. Tudo bem? Então é isso, gente. Não sei se alguém tem necessidade de falar mais alguma coisa. Eu vou enrolar aqui mais um pouquinho para dar essa última chance. Queria agradecer de novo. Eu espero que vocês tenham gostado
dessa conversa que a gente teve hoje sobre os aspectos emocionais dos pais também, da mãe ou de quem estiver ali na figura central, né, com esse bebê, antes até de olhar para os bebês. E por favor, gente, não façam isso sob o viés da culpa ou de nada disso, tá? Emoções precisam ser acolhidas e cuidadas, todas elas, a começar das nossas, ok? E entendam, gente, que o que vocês estão vivenciando aí, nesse momento todo, né, de bebê que surgiu no pedaço, é o tão famoso e incrível puerpério. E vou repetir o que eu falei um pouquinho atrás ali na nossa live de hoje, inclusive, o puerpério, diferente do resguardo lá da nossa mãe, né, da nossa avó, ele não tem data pré-estabelecida, ok? Então, assim, a gente não precisa vivenciar o puerpério em 40 dias e depois acabou seu prazo, não é assim. É normal que algumas mães precisem de mais tempo para isso, para se entender, para se perceber, para se sentir, para se definir. Comecei a seguir há pouco tempo e estou amando, parabéns. Ai, que bom! Então fique aqui com a gente, esse cantinho aqui é nosso. Não é à toa que ele chama Mãe no Ninho. O objetivo aqui é a gente colocar vocês todas nesse grande ninho aí, para a gente poder se confortar, se acolher, ter espaço para a gente, para fluir emoções. Aqui vocês têm voz, sim. Então, assim, eu sei que a vida anda dura, até nesse meio aqui internetico, anda bem dura. Então, assim, algumas vezes dizendo que as mães têm que engolir, né, esse sentimento, essa emoção, e não é por aí. Então, a gente precisa ter um espaço para a gente deixar esse sentimento fluir, seja ele qual for, certo? Não esqueçam disso jamais, gente. A gente tem que ter o direito de vivenciar a nossa emoção. E estar confusa, estar insegura e se perceber em alguns momentos não tão conectada com o seu bebê também faz parte, tá? Também faz parte. Olhe para isso com atenção e com cuidado. E peça ajuda. Ajuda precisa ser pedida. Uma das coisas que a gente vivencia no Brasil, que é uma coisa muito difícil na nossa cultura, é que a rede de apoio é muito ineficiente em todos os aspectos. A gente tem muito pouca rede de apoio aqui. Então a gente precisa também, mais do que nunca, aprender a pedir ajuda. Se a gente não tem a rede de apoio perto da gente tem que buscar onde ela estiver. Tá? Gritem, falem, usem esse espaço para isso, peça ajuda. Vocês não sabem quantas coisas legais eu já vivenciei nessas rodas de mães, né? Que assim, uma mãe começa a apoiar a outra, é um processo muito bonito. Então usem esse nosso espaço aqui de segunda-feira, vamos fazer aqui uma terapia grupal, né? Vamos trazer as questões aqui e esse espaço é para isso também, tá bom? Então está acabando, daqui a pouco vem aquela mensagenzinha, você só tem mais 1 minuto, então quero deixar meu super beijo para vocês, obrigada pela presença aqui hoje, pela presença de sempre, né? Vocês fazem aqui esse espaço, então obrigada mesmo, tá? Uma boa semana para todos nós. Fiquem bem. Beijão nos bebês.